Uma Constituição é a expressão máxima de um povo que expressa sua vontade de viver em harmonia, com equilíbrio dos poderes, as liberdades civis, de consciência e de religião garantidas. Pelo menos é o que deveria ser. Você sabia que o Brasil já está na sua 7ª Constituição? Se compararmos com os Estados Unidos, que nasceu como país um pouco antes do Brasil, e até hoje ainda está na sua 1ª Constituição, isso é algo para pensarmos. Olá amigos, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Antônio Carlos e aqui a gente fala sobre história e muito mais. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre as constituições que o Brasil já teve e tem. Mas antes eu quero pedir você para poder se inscrever no nosso canal, ativar o sino de notificações e deixar o seu like aí e o seu comentário. A primeira Constituição do Brasil foi uma Constituição outorgada em 1824. Foi uma Constituição no Império do Brasil. Essa Constituição ela foi escrita por 10 grandes notáveis escolhidos por Dom Pedro I. É uma Constituição que previa o voto censitário, excluía as mulheres, excluía as pessoas de votar e estabelecia uma monarquia com 4 poderes, e um fato interessante era o 4º poder, chamado poder moderador. Na prática, isso significava um certo absolutismo disfarçado. A Constituição Imperial de 1824, ela também previa o sistema bicameral, com o Senado sendo composto por senadores eleitos e escolhidos pelo imperador, mas que teriam um mandato vitalício, e por deputados gerais. Com a proclamação e golpe da República em 1889, nascia ali um novo sistema. Deodoro da Fonseca convocou 5 personagens para poder escrever uma proposta constitucional e enviar ao parlamento. E ali o parlamento, em 1891, acabou votando e sancionando depois uma Constituição, a primeira da República. Essa Constituição ela é marcada por algumas características. Ela estabelecia o fim da relação igreja e Estado. Agora o Estado brasileiro passava a ser laico, criava o registro civil, mas mesmo assim ainda não permitia que mulheres, mendigos e analfabetos votassem. Era uma Constituição que previa o sistema federativo, foi a primeira Constituição que formalmente previu esses elementos. Essa Constituição ela vigorou até 1934. Em 1930, Getúlio Vargas acabou ascendendo ao poder através de um golpe de Estado, mas queria governar com mão de ferro. Houve até uma guerra por conta disso, os paulistas não aceitaram e fizeram a chamada Revolução Constitucionalista de 1932. Foi então que Vargas convocou uma assembleia e em 1934 foi sancionada uma nova Constituição. Essa Constituição ela tinha um caráter bastante liberal para a época. Ela criou a Justiça do Trabalho, criou a Justiça Eleitoral, previa agora o acesso das mulheres para que pudessem votar, mas ainda excluía mendigos e analfabetos do processo eleitoral. Essa Constituição ela também criou a jornada de trabalho, criou uma série de leis trabalhistas, as férias remuneradas, um horário máximo para que um trabalhador pudesse exercer sua função e também o dia de descanso. Getúlio Vargas, ele não satisfeito, em 1937, ele simplesmente outorgou uma nova Constituição sem perguntar, sem consultar a ninguém. Essa Constituição dava início àquilo que nós conhecemos como Estado Novo. Essa Constituição foi uma Constituição muito rigorosa, pois estabelecia uma censura sobre a imprensa, sobre os órgãos culturais, e também agora dava poderes para o presidente poder suprimir os partidos políticos. Houve uma intensa perseguição aos partidos políticos, diminuía os poderes do Congresso e suspendia o direito à opinião dos parlamentares. Na prática, isso significava o fim da imunidade parlamentar. O regime conhecido como Estado Novo foi um regime muito complicado na história do Brasil. Isso tudo foi baseado porque naquele momento surgiam estados totalitários na Europa. Inclusive, o próprio Getúlio Vargas chegou a flertar
com a Alemanha nazista, mas por grandes pressões acabou entrando na guerra posteriormente com os aliados, sobretudo com os Estados Unidos, por uma série de acordos econômicos. Após a guerra e com o fim desses regimes totalitários, também havia uma forte crítica ao Estado Novo de Vargas. Foi assim que ele renunciou em 1945 e novas eleições foram convocadas com o presidente Eurico Gaspar Dutra sendo eleito. Ele logo convocou uma Assembleia Constituinte e em 1947 o Brasil ganhou uma nova Constituição. Essa Constituição, ela baseava-se muito naquela Constituição de 1934. Ela voltava com o habeas corpus, voltava com o pluripartidarismo, voltava com uma série de garantias, acabava com a censura e dava independência aos poderes legislativo, executivo e judiciário. E também acabava com a censura. Essa Constituição ela sofreu um ato adicional em 1961, no qual previa, agora transformava o Brasil numa república parlamentarista. É importante dizer que depois, sob uma consulta num plebiscito em 1963, essa prerrogativa foi suspensa e o Brasil voltou a ter eleições diretas para presidente. Em 1964, o Brasil sofreu um golpe civil-militar e em 1967, o presidente da República mandou uma mensagem para o parlamento para que se fizesse uma nova Constituição. Essa nova Constituição, ela, na prática, ela só abria espaço para que os militares pudessem exercer plenamente um poder amplamente autoritário. Ela criava o sistema bipartidário. Na prática, ela suspendia algumas prerrogativas e dava muitas prerrogativas aos presidentes. Inclusive criou a eleição indireta para presidente da República, que seria feita por um colegiado composto pelo Congresso e por delegados representando cada Assembleia Legislativa. Mas um destaque para essa Constituição é que essa Constituição, na prática, ela quase não funcionou, porque os militares governaram através dos atos institucionais. Para se ter uma ideia, apenas entre 1967 e 1969 foram 17 atos institucionais. O mais famoso deles é o de 13 de dezembro de 1968, que é o AI-5. O AI-5 foi um ato que suspendeu todas as prerrogativas e liberdades, criou um estado no qual a censura ela prevalecia, suspendia, fechou o Congresso, suspendeu a atuação parlamentar por um ano e foi um momento muito difícil. Dava poderes ao presidente da República de poder mandar prender aqueles que eram acusados de crimes políticos. Essa Constituição, para se ter uma ideia, e esses atos institucionais, eles acabaram sofrendo 104 atos complementares para dizer como se poderia agir no Brasil. Em 1985, a ditadura militar finalmente acabou no Brasil e iniciava-se ali um processo democrático. O Brasil vivia um processo de redemocratização. Até que então, em 1988, o Brasil finalmente ganha a sua Constituição mais democrática, a Constituição de 1988, que previa liberdade partidária, liberdade de consciência, dava ao Estado uma série de responsabilidades com a saúde, com a educação e com a cultura. A Constituição de 1988 é conhecida então como a Constituição Cidadã, pois realmente traz uma série de garantias e uma série de novas prerrogativas para a sociedade brasileira. Ao todo, então, nós tivemos 7 constituições. Aliás, estamos na 7ª Constituição. Meus amigos, se vocês estão gostando, não deixa de compartilhar, deixar o seu like e comentar aí, tá bom? Inscreva-se no nosso canal. Um abraço, até a próxima.